Olá, meu nome é Geisa Aloise e eu vou apresentar o trabalho intitulado Perfil de resistência de isolados bacterianos a partir de efluentes tratados em estações de tratamento de esgoto na América Latina. É uma revisão sistemática em que eu sou a primeira autora, mas que conta com a colaboração de outras pessoas, como Raquel, Ana Beatriz, Juliana e os professores Luana Góes, professor Paulo Almeida, professora Josilene e professor Jailton Azevedo. Bactérias e os genes resistentes a antimicrobianos são compostos contaminantes que estão presentes nos rios, por conta do despejo inadequado de efluentes brutos e tratados nos ambientes aquáticos. E, infelizmente, as estações de tratamento de esgoto têm se mostrado insuficientes para conseguir combater esses componentes. Então, diante disso, vê-se a necessidade de trabalhos que investiguem o perfil de bactéria isoladas a partir de efluentes tratados e que comprovem a eficácia dessas estações de tratamento de esgoto, principalmente em países emergentes, os quais contam com um saneamento básico deficiente e uma legislação sanitária flexível. Portanto, o objetivo desse trabalho foi, com uma abordagem One Health, investigar sistematicamente a resistência de bactérias isoladas a partir dos efluentes tratados em estações de tratamento latino-americanas e avaliar a eficiência dessas ETEs em eliminar os genes e as bactérias resistentes a antimicrobianos. Para a execução, então, desse trabalho, foi utilizado o método PRISMA e a estratégia PICO, no qual constou, na população, sendo as bactérias isoladas nos efluentes, a intervenção, o tratamento dos efluentes na América Latina, o comparador, nesse caso, não se aplicou por conta da pergunta de investigação, e o desfecho foi o perfil de resistência das bactérias após o tratamento dos efluentes. Definida a estratégia PICO, foi então realizada a busca no PubMed, um banco de dados, utilizando os seguintes descritores, os quais resultou em 636 artigos no início, e após a utilização dos critérios de inclusão e exclusão e do critério de risco de viés, restaram 20 artigos elegíveis, os quais, para chegar a essa quantidade final de artigos, foi utilizada a triagem e análise de dados utilizando os softwares Ryan e o Office Excel. A última pesquisa no banco de dados foi realizada no dia 26 de maio de 2024. Após a leitura dos 20 artigos elegíveis, pôde-se chegar aos seguintes resultados. Percebeu-se uma baixa frequência de estudos fora do Brasil, que dificultou um pouco a comparação dos métodos e dos resultados obtidos em cada país. Isso pode ser explicado por conta dos fatores socioeconômicos que influenciam, como, por exemplo, o investimento ou não em pesquisas que monitorem o efluente tratado liberado por essas estações de tratamento. Foi possível também notar que a maior parte dos efluentes que foram analisados foram efluentes de origem hospitalar, nos quais eles foram ou objeto de estudo ou mais um dos fatores de disseminação de genes e bactérias resistentes no ambiente aquático. Isso acontece porque cerca de 50% dos efluentes, pelo menos no Brasil, são lançados de volta no ambiente, em rios, lagos. Diante do grau de periculosidade dos efluentes que são lançados pelos hospitais, a OMS, diante disso, recomenda que os hospitais façam esse tipo de tratamento de esgoto antes de os efluentes serem relançados no meio ambiente ou em outras estações de tratamento, como as estações de tratamento municipais, que recebem outros efluentes de outras origens. E apesar do resultado pender muito para os efluentes hospitalares como principais fontes de contaminação, não se pode excluir que os esgotos domiciliares, industriais e agropecuários também são responsáveis pela contaminação de ambientes aquáticos. Outro resultado observado é que a maioria dos artigos concluíram em alguma parte do trabalho que as estações de tratamento elas são ineficazes na eliminação de genes e de bactérias resistentes a antibióticos. A maior parte dos micro-organismos pesquisados de bactérias foram os bastonetes gram-negativos. Isso porque são bactérias de grande importância médica e que foram listados em grande parte como patógenos causadores de infecções em humanos e animais, principalmente em humanos. Observou-se também que os genes e os fenótipos apresentados de resistência foram em maior parte para os antibióticos de classe dos beta-lactâmicos, muito utilizados em hospitais e em residências na América Latina principalmente. Um dos estudos também encontrou corresistência da bactéria Enterococcus, resistente a antimicrobianos e também ao cobre. Isso é porque metais pesados e desinfetantes podem atuar como indutores de resistências a antimicrobianos. Dessa forma, conclui-se que os hospitais são os maiores emissores de bactérias e genes resistentes no ambiente aquático, que a legislação e a fiscalização, principalmente nos países emergentes, precisam ser mais rígidas e que também precisam de investimento tecnológico. Também deve-se promover a capacitação dos recursos humanos, principalmente profissionais de saúde, para que não usem de forma indiscriminada os antimicrobianos. Essas foram as referências utilizadas para a apresentação desse trabalho. Muito obrigada.